Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuar estudando o livro do Jesus de la Villa. Aqui é um final que acontece várias vezes, que nós vamos estudar com muito carinho. É o peão do cavalo e torre contra o peão da torre. Quantas vezes já não jogamos um final parecido com esse? E olha, a análise dele é bem longa e eu dividi ela em duas. E mesmo dividindo em duas não fica pouco. Mas vamos lá. Vamos fazer uma pequena introdução e vamos lá. No final do peão da torre e do cavalo contra o peão da torre do mesmo flanco merece atenção por vários motivos. O primeiro é que ocorre com certa frequência, novamente poderão encontrar ele alguns mestres dando a nota. Mas segundo, a razão é que nesse caso mais importante é que é uma boa introdução a um número considerável de ideias interessantes e úteis em finais com mais peões. Resumindo algumas ideias seriam planejamento, tempo de reserva, regra de Steins, a utilidade de manter um peão em segundo, oposição, anti-oposição, afogamento de recursos, casas críticas e desvio. Se o peão preto permanecer na segunda fila, as pretas têm um plano defensivo muito tenaz, que consiste em dificultar a entrada do rei branco sem mover o peão. Esse plano é suficiente para empatar. Se as brancas não mantiverem pelo menos um dos seus peões na segunda fila, veremos o motivo mais tarde, mas se as brancas mantiverem os seus peões na segunda fila, esse plano não é bem sucedido e as suas esperanças baseiam então em avançar o peão e ter o rei pelo menos na quarta fila, procurando a troca de peões ou um contra-ataque aos peões das brancas. Todos os peões na segunda fila, na posição do diagrama, as brancas já têm o rei na quarta fila e mantêm os seus peões na segunda fila. Portanto, tem uma posição muito favorável que deve ser lembrada. Por enquanto, vemos que as pretas ganham jogando, mas elas ganhariam mesmo que fosse uma mão, usando alguns de seus tempos de reserva, como veremos no próximo diagrama. Moveu, rei G6. Já dissemos que se as brancas mantiverem seus peões na segunda fila e o seu rei estiver alcançado na quarta fila, a tática de espera é inútil. E vamos lá. H6, G4. É interessante ver que se os peões brancos estivessem em G3 e H3, isso é, se estivessem aqui, a posição seria empatada, conforme mostrado pela variante. Que G6 ia jogar G3. Rei G6. H3. Rei F6. G4, rei G6, H4, rei F6. As pretas têm oposição e as brancas não podem progredir. Que aqui, ó. Rei E4, rei E6. Rei D4, rei D6, e então empata. Agora estamos num momento muito interessante. Que usaremos para lembrar a chamada regra de Steins. Em um final de peão, é útil ter um peão em segundo para poder escolher jogar G3 ou G4 em determinado momento. Aqui as brancas vencem com H3, mas não com H4, e não venceria se seu peão tivesse H3. Naturalmente, a regra de Steins é um caso particular de uma teoria mais geral, segundo a qual, no final de peão, é útil ter tempos de reserva para quebrar situações de Zug-Zwang. Que seria, ó, H3, rei F6, H4,
Você viu que ele tem um tempinho, né? Nós vamos continuar estudando isso depois que a análise é bem longa. Eu dividi em duas e vai ficar mesmo assim enorme. Talvez dê para dividir em três. Tá bom? Então nós vamos parar nossos estudos aqui. Tá? E depois, amanhã a gente continua. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo. Essa análise é muito legal. Não esqueça, não deixe de acompanhar. Ela vai bem profunda, parece simples, mas esse final é um final que sempre acontece. E tem que ter muito cuidado, porque vai ter muita chance de empatar. Se você jogar alguma coisinha errada aí, um lance empata. E vocês vão ver como coroa, como cai, como empatar, vão ver todas as situações possíveis. Valeu, pessoal, muito obrigado e até mais. Um abraço.